Então, estamos retornando ao terceiro bloco do nosso programa Ideias em Debate, hoje discutindo a micro e pequena empresa e a atuação do SEBRAE no Piauí. Nós estávamos numa discussão interessante no último bloco e eu queria retornar a ela já por alguns aspectos que a gente poderia explorar e que foi citado pelo Mário logo no início da sua intervenção, que é a questão do ambiente de negócios, é a questão da inovação e é a questão das oportunidades de negócio no Piauí. Se vocês concordarem, eu gostaria da gente seguir um pouco por isso. Então, eu vou citar um exemplo, vou começar pela essa questão de oportunidades de negócio. Se você vai numa loja aqui no Piauí, isso já foi citado e às vezes eu termino sendo chato de repetir isso, mas é porque é importante isso. Então, uma coisa muito comum no Piauí, tudo está ligado com a nossa vida aqui, é uma criação, por exemplo, de gado extensiva, né? Não intensiva, o gado solto e tal, e é muito importante para todo esse nosso sertão o uso do chocalho. E eu, discutindo essas questões da indústria do Piauí, fui procurar quem fabrica chocalho no Piauí e descobri que nós somos um estado, uma capital como Teresina, que tem a maior quantidade de metalúrgica possível, é impressionante, de artesãos de altíssima qualidade, e o nosso chocalho vem da sua terra de Pernambuco, porque aqui ninguém é capaz de produzir chocalho. E eu, em alguns momentos, fui procurado por amigos de outros estados, vindo do Piauí, e perguntava o que é que tem no Piauí, quais são as boas oportunidades do Piauí. Então, sobre isso eu já vi alguma coisa, mas eu ainda acho que os diagnósticos que a gente tem ainda são deficientes, né? Principalmente no que diz respeito à indústria, porque, por exemplo, a agricultura a informação é mais fluida, é mais simples, você tem a Embrapa que fornece informação. Então, assim, você não acha que a gente tem essa carência, que a gente precisa ter um estudo nesse sentido, da gente definir oportunidades, carências que nós temos? Eu digo isso porque eu sempre defendi, você foi secretário de Fazenda, que o Piauí deveria ter o seu balanço comercial. Não só, ou seja, o que é que nós importamos que nós poderíamos produzir aqui de elementar ao alcance da nossa tecnologia? Nós não vamos produzir um reator nuclear no Piauí, porque nós não temos esse conhecimento, não temos essa capacidade. Mas nós temos de fazer chocalho. O que você me diz disso, Mário? Podemos fazer um trabalho junto nesse sentido, por exemplo, a CIEP, o Centro das Indústrias e o SEBRAE, um link, a FIEP, um link, vamos dizer, institucional e a gente buscar essas informações? Eu acho que, Ezequias, mais uma vez uma colocação importante. O desenvolvimento econômico ele passa por alguns fatores. O primeiro que eu quero destacar, e eu não vou me aprofundar, é a mudança de mindset de quem empreende, mudança de mentalidade, que já está acontecendo, seja para enxergar o digital, seja para valorizar o conhecimento, como você bem colocou anteriormente sobre a questão das consultorias, e é uma verdade, é uma realidade. Hoje nós temos um over de pedidos de consultoria no SEBRAE, então isso é um bom sinal, a ampliação da visão do empreendedor é muito importante. Eu tenho convicção de que informações é essencial, e aí a gente pode dar exemplo, nós temos uma bússola empresarial, nós temos ferramentas que podem dizer, você quer abrir uma padaria no Disseu, na rua tal, e nós vamos identificar quem é seu concorrente, quantos habitantes tem naquela localidade, no raio de X quarteirões, e se o ambiente é propício ou não para isso. Mas a gente precisa multiplicar esse tipo de conhecimento. Temos uma parceria com o Sindicato da Indústria, onde mensalmente é apresentado o indicador de desempenho da indústria da construção civil, aqui do estado do Piauí e do Brasil, um indicador importante e que tem servido de balizador para muitas das construtoras do nosso estado. E, perfeito, precisamos evoluir a nível de instituições para a gente gerar mais conhecimento. A propósito disso, a Federação das Indústrias do estado do Piauí, eu tenho essa informação porque eu vi recentemente, semana passada, do presidente Antônio José Filho,
eles estão fechando uma parceria com a Federação das Indústrias do Ceará, via CNI. Eles têm lá mais do que uma bússola, um índice de inovação, né? Mais do que um índice de inovação, um conjunto de ferramentas onde eles extraem dados de exportação. Eles estão conveniados com órgãos públicos e privados para gerar dados instantâneos a todo momento do Ceará e do Brasil. Esse trabalho do Ceará está sendo referência para o Brasil, com exceção de alguns estados, como o Paraná, que desenvolve bem o seu, que São Paulo, que desenvolve bem o seu, mas a maioria dos estados está se valendo disso. Então, a Federação dos está buscando e a gente precisa ser parceiro, né? CIEP, SEBRAE precisa ser parceiro nessa iniciativa, para que a gente possa dar efetividade a isso e que ele possa se transformar em ganhos, né, efetivo. E aí o terceiro fator que eu diria, além da mudança de mentalidade, além do conhecimento que ser gerado, são políticas públicas, né, que você bem colocou no início. A melhoria do ambiente de negócio, ele passa, sim, pelas políticas públicas, pela melhoria, pela facilidade que precisa encontrar o pequeno negócio. Dada a sua pouca capacidade de enfrentar esse tipo de burocracia, a simplificação e a desburocratização precisa ser palavra de ordem, tá? Nos vários níveis de governo, municipal, estadual e federal. Isso é importante. Eu me refiro especificamente a você ter algum diagnóstico de alguns setores que são muito latentes às oportunidades e que não existe aqui no Piauí, que eu acho que se poderia pensar. Claro que as instituições têm que desejar isso e é preciso que o governo do estado também tenha na Secretaria de Desenvolvimento pessoas qualificadas e voltadas para isso, né? E não para a política do fuxico, né? Eu penso que essa situação, né, que você levantou, ela parte necessariamente daí. Eu também comungo assim de que falta para nós hoje algo, um arcabouço de informações que nos mostre esses caminhos. É como a gente estava falando aqui, fazer chocalho é uma coisa simples, né? É uma coisa simples que existe demanda que a gente compra. Por que é que não faz, né? Não deve ser uma tecnologia tão evoluída para se dizer que não temos condições. Não. Eu vi recentemente uma reportagem também relativa, nesse mesmo sentido aí, as celas de cavalo, aquela coisa, todo esse arcabouço de couro. Não, aí é lista, né? Amigo, caixão. Então, a gente tem visto no âmbito estadual, às vezes, trabalhos grandiosos no sentido de prospecção de cenários e por aí vai, mas sempre falta essa coisa aí, essa questão dessa visão. O que é que tem, assim, que é básico e a gente não faz e poderia fazer, e o que é que tem de novas oportunidades inovativas que estão sendo geradas, de negócios que se integram e tudo, e que a gente não tem essas informações hoje catalogadas ou disponibilizadas, aí a gente está atraindo investidores muitas vezes sem informação. Há muitos anos atrás, eu tinha um cunhado que morava nos Estados Unidos, em Miami, morava num condomínio de uns 12 prédios, e a esposa dele era uma pessoa muito ativa, e ele queria colocar um negócio para ela, tinha uma sala, ele propôs, alugou a sala para colocar lá uma pequena imobiliária, que ela ia cuidar de aluguéis e de vendas de imóveis e tal. Uma pessoa qualificada. Mas a prefeitura de Miami deu para ele uma lista de 15 consultores, exigiu que ele consultasse um dos 15 e que o cara atestasse que o negócio era bom. Então ele contratou um dos caras e o cara foi lá, conversou, viu o local, pegou os dados da rede, fez o estudo, o cara que conhecia aquilo profundamente, né? E aí deu um diagnóstico. Ele sugeriu que o negócio não fosse aprovado. E o meu cunhado pagou $5.000 para fazer aquele serviço, ficou revoltado e perguntou para o consultor, então eu vim aqui e perdi $5.000. O consultor disse para ele, não, você não perdeu $5.000, você deixou de perder $95.000, que é o que você ia investir. Isso é interessante. Eu, posteriormente, ia fazer uma atividade na minha empresa e procurei uma ajuda de um consultor do SEBRAE, e ele, depois de analisar, me disse, acho que essa atividade não é rentável. E eu deixei de perder dinheiro, então é interessante. Então, você tem que procurar a consultoria, não é só para fazer um negócio novo. Claro que fazer um negócio novo, que foi o caso do meu cunhado, é importante, mas também até para você melhorar o seu.
E o Sebrae pode entrar muito importante, não só levando para o cliente os benchmarks, que numa linguagem ampla as pessoas têm que entender que benchmark é o conhecimento, né, as informações do setor, quais as práticas, né, as melhores práticas. E como ele também pode fazer links, eu já estou falando inglês aqui, ligações entre essa empresa e outras pessoas que têm mais experiência na área e tal. E aí eu te pergunto, vocês já têm esse trabalho? Já existe esse tipo de demanda no trabalho de vocês, Carlos? Como eu ressaltei anteriormente, assim, o Sebrae está atualmente num processo de construção de jornadas, né? Essa construção ela se baseia especificamente em conhecer todo esse passo a passo do cliente desde o momento inicial que ele entra no Sebrae e todo esse processo de relacionamento que ocorre ao longo do tempo, né? E a partir daí é que o Sebrae busca, né, e está aperfeiçoando os seus produtos e os seus serviços, justamente no sentido de a gente ter entregas dessa natureza, né? E assim, o nosso portfólio, ele é variado, né? Essa questão de colocar o empresário em contato com outros, isso sempre foi uma constante, né? Essa questão de conhecer boas práticas e tentar aplicar aqui, de replicar modelos que são de sucesso, é uma prática constante do Sebrae. Então, isso faz parte do dia a dia. Quer dizer, não é uma coisa que ainda está sendo construída. O processo atual a gente está assim, refinando cada vez mais, né, essa prática nossa que já ocorria, garantindo assim, vamos dizer assim, não só o aspecto quantitativo da coisa, mas a qualidade do serviço prestado, né? Porque a gente também aprende ao longo de toda essa jornada. Claro. Né? Então, assim, e nós vivemos num momento hoje em que, assim, a gente não pode estar aplicando aquele velho jargão, não de casa de ferreiro, espeto de pau, não, né? Claro. Tem que cada vez mais estar buscando esses processos inovativos. Recentemente, né, a gente está aí passando atualmente, colhendo os frutos de um processo que mais um dos processos foi o Sebrae que começou, questão do apoio às startups, né, superintendente? No sentido de que hoje, assim, a gente recentemente está sendo premiado aí, né, no Brasil, já vem sendo há algum tempo, mas com um destaque efetivo agora aí, a nível de Nordeste, no Sebrae Like a Boss, né, nessa jornada. E quando se começou a startup aqui, parecia uma brincadeira desses meninos ligados nessa questão da informática. Não, isso é uma coisa séria que hoje está assim, adquirindo uma dimensão que a gente precisa enxergar o horizonte disso e apoiar. Assim, não só o Sebrae, não só as instituições que trabalham no formato do Sebrae, mas governos estaduais, municipais, estrutura pública, instituições, né, de pesquisa e todo esse né, arcabouço que existe em torno dos pequenos negócios. E que isso favorecer ambiente de negócio. Claro. Inclusive, vamos esclarecer, startup, a gente está falando de novas empresas, normalmente na área de tecnologia da informação, né? E que recebem apoio com uma incubadora, um suporte até que ela consiga se desenvolver. Todas as grandes empresas hoje do mundo da informática começaram como startup, né? Então, eu tenho até um filho que está nos Estados Unidos trabalhando numa delas, que hoje já está começando a fazer sucesso. E muitas não fazem, mas precisam desse apoio. Mas assim, nós estamos chegando já próximo do fim do nosso programa e eu vou fazer uma pergunta um pouco redundante. Nós vamos ter que ser breves nas respostas, mas assim, pela empolgação de vocês, eu já imagino a resposta. Então eu pergunto, vocês, de uma forma bem resumida, porque nós estamos já chegando ao fim, começo pelo Mário, tua visão para o futuro do pequeno negócio do Piauí é positiva ou não, Mário? Eu sou um otimista por natureza. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, inclusive nas crises, inclusive nas intempéries. E eu penso que sim, o futuro dos pequenos negócios no nosso estado, ele é promissor. Os pequenos negócios
os números mostram a sua participação, 35% do PIB, e isso vai continuar. É dentro dos pequenos negócios que a gente vai ver o nosso turismo se desenvolver, é que a gente vai ver a conexão do agronegócio, das commodities, fazer desenvolver as cidades, os centros urbanos através dos pequenos negócios, é nas energias renováveis que vão reverberar em manutenção através de pequenos negócios, enfim, tudo isso que se enxerga no Piauí tem os pequenos negócios gravitando. Eu imagino que você também tem uma visão positiva, não é, Carlos? Acredito também nisso e também não deixando de puxar os números, né? Até porque, assim, se a gente avaliar os últimos anos e principalmente esse período de pandemia, a gente vai ver que mesmo diante de todo esse quadro, os pequenos negócios resistiram e aumentaram, né? Mas você tem uma ideia, esse ano, de janeiro a novembro, no Piauí, nós já registramos 29% a mais de empresas do que no ano passado. 2020 foi um ano de, vamos dizer assim, de extrema crise. Bem, né? Eu só espero, né? O que a gente mais quer é que isso seja um sentimento coletivo, né? No sentido de que a gente fala aqui nos números da representatividade dos pequenos negócios nessa dimensão geral do universo empresarial, nos empregos gerados, na participação mesmo que ainda não seja, vamos dizer, das melhores no PIB, certo? Mas, assim, a gente precisa sair do discurso e enxergar ações mais efetivas a nível governamental de uma forma geral, né? Demonstrando que, assim, que eles são importantes efetivamente, como o Sebrae acredita. Eu acho que, como todos os exércitos, de um modo geral, acreditam. Bacana. Eu queria... Estamos chegando ao fim do nosso programa, eu queria agradecer a contribuição de vocês, foi muito espontânea, nós saímos inclusive do roteiro inicial, porque as ideias foram fluindo a partir das falas de vocês, quero agradecer, e finalizar dizendo uma frase que não foi dita por vocês, mas que todos nós, eu acredito que concordamos, que nós trabalhamos para a pequena empresa, mas não desejamos que ela continue como pequena empresa. Vamos sempre desejar que ela saia desse grupo e se torne uma grande empresa. Sim. Porque toda grande empresa foi pequena um dia, como todo adulto, como todo idoso já foi criança um dia. Não é isso, meu amigo? Então, muito obrigado a vocês. Vocês ilustraram muito o nosso público com essas informações. Quero agradecer de coração a participação de vocês. E uma boa noite, então, a vocês, boa noite aos nossos espectadores.